Imagine a cena, uma celebração em família, cheia de risos e abraços, transformando-se em um pesadelo público em questão de segundos. Foi exatamente o que aconteceu no aniversário de 60 anos de Daria Nikolaevna, quando seu próprio filho decidiu presentear a mãe com um gesto em que ninguém jamais esqueceria. Diante de dezenas de convidados, ele agarrou a própria esposa pelos cabelos, arrastou-a pela sala e a jogou para fora do apartamento como se fosse lixo, enquanto a irmã ria, satisfeita. Uma humilhação tão brutal que até os mais cínicos entre os presentes ficaram paralisados. E é assim que começa esta história real, que vai fazer você repensar o que significa amor, respeito e, acima de tudo, dignidade. Polina jamais imaginaria que seu casamento se transformaria em uma armadilha psicológica disfarçada de família. 3 anos depois de dizer assim a Massim, ela vivia um inferno cotidiano, onde cada refeição, cada palavra, cada olhar era uma batalha silenciosa. A sogra, Daria Nikolaevna Grishina, uma mulher de aparência refinada mas com um coração de gelo, nunca escondeu seu desprezo. Meu Massimia merecia uma esposa à altura, não essa cozinheira de mão cheia, escarrava, mesmo sabendo que Polina era chefe de cozinha em um dos restaurantes mais badalados da cidade, admirada por críticos e colegas. No início, Massim defendia a esposa, mas com o tempo, como um soldado que abandona seu posto, foi se rendendo à manipulação materna. E então havia Ksenia, a irmã caçula de Massim, uma jovem de 27 anos que nunca trabalhou um dia sequer na vida, afinal, trabalho digno era algo que, segundo ela, simplesmente não existia para alguém de seu nível. Vivendo às custas dos pais, Ksenia se deliciava em menosprezar Polina. Não entendo como meu irmão caiu nessa, dizia, examinando as unhas com ar de superioridade. Você é tão comum. O pior. Polina ganhava mais que o marido, mas para a família, ela sempre seria a oportunista em que se casou por interesse. As palavras doíam, mas o que realmente a destruía era a indiferença de Massim, que, à medida que o álcool tomava conta dele, repetia como um papagaio as frases da mãe, podia ter arrumado alguém melhor. Naquele sábado, o aniversário de Daria Nikolaevna deveria ser diferente. Polina acordou antes do sol nascer para preparar iguarias especiais, mesmo sabendo que a sogra havia contratado um serviço de buffet porque não confiou na sua cozinha profissional. Não importava. Ela queria provar, mais uma vez, que era digna. Passou a noite inteira decorando um bolo impecável, escolhendo ingredientes de primeira, sonhando com um sorriso, um elogio, qualquer sinal de aceitação. Os convidados começaram a chegar, amigos da sogra, primos distantes, colegas de Massim. Polina, com um sorriso colado no rosto, cumprimentava a todos, enquanto Daria Nikolaevna ignorava ostentativamente, como se ela fosse uma empregada invisível. Quando Massim anunciou, orgulhoso, que o bolo era obra de Polina, a sogra torceu o nariz. Espero que dessa vez não envenene ninguém, comentou, referindo-se aos pastéis de ano novo que Polina havia feito, perfeitos, mas rejeitados porque, segundo Daria, grande cozinheira não usa cogumelos na massa. Nunca ninguém soube de tal alergia. Polina cerrou os punhos debaixo da mesa, engolindo a humilhação. A noite seguia seu curso, brindes, risadas, presentes caros sendo desembrulhados com pompa. Massim, já com os olhos vidrados pelo vodka, lançava olhares carregados na direção da esposa, como se ela fosse a responsável por estragar a festa. Chegou a vez de Polina. Com mãos trêmulas, ela entregou uma caixa de veludo à sogra. Escolhi com carinho. Espero que goste. Dentro, um bracelete de prata 925 com granadas naturais, peça delicada que custou quase toda a sua bonificação do trabalho. Daria pegou o objeto entre 2 dedos, como se fosse um trapo sujo. Que original, disse, jogando a caixa de lado. Não precisava se dar ao trabalho. Polina não resistiu, não é bijuteria. É prata legítima, com pedras preciosas. Ksenia soltou uma risada. Se for prata, eu sou a rainha da Inglaterra. Mamãe só usa ouro. Massim, já sem controle, completou, você nem se deu ao trabalho de conhecer o gosto dela em 3 anos. Foi a gota d'água. Polina sentiu o chão se abrir. Eu só queria agradar, murmurou. Se quisesse agradar, não estragaria a festa com essa cara de enterro, vociferou Massim, batendo a mão na mesa com tanta força que os copos tilintaram. Os convidados congelaram. Alguém tentou intervir, vamos, não é a hora para brigas. Mas Massim sorriu, um sorriso torto, perigoso.
Não estou brigando. Estou dando à minha mãe o presente que ela merece. Antes que alguém entendesse, ele se levantou, cambaleou e avançou sobre Polina. Agarrou seus cabelos com violência, arrancando gritos de dor. No aniversário de 60 anos da minha mãe, você vai aprender a respeitar esta família, rugiu, arrastando-a pela sala como um animal. Polina tentou se soltar, mas era inútil. Os convidados assistiam em choque, paralisados. Só Ksenia ria, e Daria Nikolaevna observava tudo com um sorriso discreto nos lábios, como se aquilo fosse o melhor presente que poderia ganhar. Mas sim, me solta. Está doendo, implorou Polina, mas ele não parou. Arrasou-a até a porta, abriu-a com um chute e a atirou escada abaixo. Ela caiu de joelhos no chão frio, sentindo o gosto de sangue na boca. Fique aí e pense no que fez, foi a última coisa que ouviu antes da porta se fechar com estrondo. Do outro lado, ecoou a risada triunfante de Ksenia. Atordoada, Polina se arrastou até o corredor, as lágrimas queimando o rosto. Os joelhos ardiam, a cabeça latejava onde os fios haviam sido arrancados. Com mãos trêmulas, tirou o celular do bolso e discou o único número que ainda lhe restava, o do irmão. Igor, 7 anos mais velho, advogado e seu único porto seguro desde que os pais morreram, sempre lhe dissera que aquela família era uma cobra envenenada. Igor, choramingou ela. Ele me jogou fora de casa. Preciso de você. A voz do irmão, geralmente calma, tremeu de fúria. Onde você está? Chego em 10 minutos. Aguenta firme. Quando Igor chegou, encontrou a irmã desfigurada não apenas pelos hematomas, mas pela vergonha. Ao ouvir o relato, seus olhos escureceram. Ele te agrediu. Te humilhou na frente de todo mundo. Isso não é só violência, Polina. Isso é crime. Ela tocou a cabeça dolorida. Ele me arrastou pelos cabelos e me jogou fora como um cachorro. Igor cerrou os punhos. E eles vão pagar por isso. Todos eles. Antes que Polina perguntasse o que ele planejava, Igor completou, com uma calma aterrorizante: tenho uma notícia que vai deixar a festinha deles muito menos alegre. Polina enxugou as lágrimas com o dorso da mão, os dedos ainda trêmulos. Vou contar para todos de uma vez. Seu olhar encontrou o de Igor, que esboçou um sorriso enigmático, como se já soubesse o efeito que suas próximas palavras teriam. Isso diz respeito ao apartamento deles, e aos negócios do seu querido Machim. Subiram até o 6º andar, o coração de Polina batendo tão forte que ela mal ouvia os próprios passos. Igor pressionou a campainha. A porta se abriu revelando Ksenia, cujo sorriso congelou ao vê-lo. O que vocês querem? Cuspiu, tentando bloquear a entrada com o corpo. Tenho um assunto a tratar com os donos desta casa, respondeu Igor, empurrando-a para o lado com uma firmeza que não admitia discussão. E com seu irmão também. Eles invadiram o apartamento como uma tempestade silenciosa. A sala ainda estava cheia de convidados, mas o ar era denso, carregado de tensão não dissipada. Machim, agora sóbrio e com os olhos injetados de pânico, levantou-se ao vê-los. Boa noite, ilustres convidados, anunciou Igor, a voz ecoando como um veredicto. Peço desculpas pela intrusão, mas trago informações que a família Grishin. Ele fez uma pausa calculada, certamente vai querer ouvir na presença de testemunhas. Daria Nikolaevna ergueu-se, a postura rígida como aço. Jovem, isto é propriedade privada. Posso chamar a polícia. Chame, concordou Igor com um aceno quase desdenhoso. Eles vão adorar saber como seu filho agrediu minha irmã. Ela tem hematomas, testemunhas, e tudo registrado em vídeo. Artigo 116 do Código Penal: Violência Doméstica. A pena é de até 2 anos. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que dava para cortar com uma faca. Machim empalideceu, as mãos tremendo. Mas não foi só por isso que vim, continuou Igor, puxando uma pasta de couro do portfólio. Há também estes documentos, que recebi hoje do cartório. Ele os abriu com teatralidade, como quem revela um trunfo. Parece que minha irmã é a única herdeira legítima deste apartamento. Que absurdo! Explodiu Daria Nikolaevna, as veias do pescoço saltando. Esta casa é nossa. Não exatamente, corrigiu Igor, deslizando os papéis sobre a mesa.
Este imóvel pertencia a Mikhail Stepanovich Skoronov, seu tio-avô, se não me engano. Ele faleceu há 6 meses. E daí? Rosnou a matriarca, cruzando os braços. Ele nos doou este lugar anos atrás. Temos a escritura. Igor sorriu, um gesto que não chegava aos olhos. Mikhail Stepanovich nunca assinou esse documento. A perícia comprovou, a assinatura é falsa. Além disso, ele pausou, saboreando o momento, pouco antes de morrer, ele fez um testamento. Tudo que possuía este apartamento e 70% do restaurante do Machin agora pertence a Polina. Isso é mentira, gritou Daria Nikolaevna, a voz quebrando. Ele não faria isso conosco. Faria. E fez, rebateu Igor, jogando mais um documento sobre a mesa. Mikhail Stepanovich adorava Polina. Conheceram-se no hospital, quando ela visitava os pais e levava comida caseira para ele. Ele a tratava como a neta que nunca teve. E ficou arrasado ao descobrir como esta família a tratava. Machin agarrou os papéis, folheando-os com dedos sudorentos. Aqui está escrito que eu só tenho 30% do restaurante, murmurou, a voz um fio. Mas eu sou o dono. Não, cortou Igor. Mikhail era seu investidor silencioso. Injetou 70% do capital e registrou a parte em seu nome. Você sabia disso. Escondeu de Polina. Agora, essa fatia é dela. Ksenia, que até então observava com um sorriso cruel nos lábios, deixou escapar uma risada nervosa até ler a expressão do irmão. Seu rosto desabou. Algum erro, balbuciou Daria Nikolaevna, as mãos buscando apoio na cadeira. Mikhail não nos trairia assim. Ele deixou uma mensagem para vocês, disse Igor, puxando uma folha amarelada. Deixo meu patrimônio a Polina Viktorovna Grishina, a única nesta família que me tratou com genuína afeição. Os demais apenas esperavam minha morte e especialmente minha sobrinha Daria, que nem sequer me visitou nos últimos anos. Os convidados começaram a cochichar, alguns já se levantando para sair, como ratos abandonando um navio afundando. Vamos processar, berrou Daria Nikolaevna, os olhos injetados de ódio. Isso é fraude. Processem, encorajou Igor, sereno. Todos os documentos são impecáveis. Ah, e vocês têm 2 semanas para desocupar o apartamento. Podem começar a arrumar as malas. Foi então que Machin desabou de joelhos diante de Polina, as mãos estendidas em súplica. Polinoca, por favor. Não nos expulse. Eu estava bêbado, não sabia o que fazia. Me perdoa. Ela olhou para ele e para o homem que a arrastara pelos cabelos, que a humilhara diante de todos andou só sentia nojo. 3 anos de casamento, e nenhuma vez ele a defendeu da própria mãe. Hoje, havia-lhe roubado a dignidade. Levante-se, Machin, disse ela, a voz gelada. Você estragou tudo. Vou pedir o divórcio. 5 anos depois, Polina observava o movimento de seu restaurante cheio. Polina da varanda privada, um copo de vinho branco na mão. Depois do divórcio, comprou a parte restante de Machin no negócio e transformou o modesto café em um dos endereços mais badalados da cidade. Agora, eram 3 unidades, e a 4ª estava em projeto. A herança de Mikhail Stepanovich, o apartamento foi vendida, e com o dinheiro, ela adquiriu uma casa de campo nos arredores, onde passava os fins de semana lendo e cultivando lavanda. Daria Nikolaevna e Ksenia viviam em um conjugado na periferia. Machin alugava um quarto minúsculo e servia drinks em um bar de beira de estrada, as mãos que antes assinavam cheques agora enrugadas de tanto lavar copos. Polina, você tem uma visita, anunciou a gerente. Diz que te conhece. Ela virou-se e viu Ksenia parada à entrada, irreconhecível. 5 anos haviam esculpido sulcos em seu rosto, os olhos, outrora arrogantes, agora tinham o brilho apático de um animal acossado. Olá, Polina, murmurou, torcendo as mãos. Posso falar com você? Polina indicou a cadeira à sua frente. Sente-se. Quer pedir algo? Ksenia hesitou. Eu não tenho muito dinheiro. Por conta da casa, disse Polina, acenando para garçom. Ksenia pediu uma salada e chá, e comeu devagar, como se cada garfada fosse a última refeição. Vim me desculpar, confessou, finalmente. Por tudo que minha família fez a você. E pedir ajuda.
Que tipo de ajuda? Indagou Polina, estudando um emprego. Qualquer coisa. Lavar pratos, limpar banheiros. Minha mãe está doente, e Machim, ela engoliu em seco, ele se afundou. Não consigo trabalho decente sem experiência. Polina refletiu. O ódio havia se dissipado há muito, substituído por uma indiferença fria. Mas a mulher à sua frente não era mais a Aslovka cruel de outrora, era uma sombra, pedindo não esmolas, mas uma chance. Tem uma vaga para assistente de gerência, disse, por fim. 3 dias de trabalho, 3 de folga. Salário inicial médio, mas exijo aprendizado rápido. Os olhos de Ksenia se arregalaram. Você está me dando uma oportunidade? Depois de tudo? Não é uma oportunidade, corrigiu Polina, secamente. É um emprego. E não guardo rancor. Seria um desperdício de energia. Ksenia rompeu em lágrimas. Obrigada, repetia, entre soluços. Você não faz ideia do que isso significa. 1 ano depois, ela era uma das melhores gerentes do Shein Polina, revelando um talento inesperado para eventos e relacionamento com clientes. Polina aumentou seu salário e, quando Daria Nikolaevna sofreu um AVC, pagou parte das despesas médicas. Machim, por sua vez, aparecia esporadicamente do lado de fora do restaurante, observando através da vitrine, mas nunca ousando entrar. Até aquele dia chuvoso, quando Polina o avistou encharcado, os ombros curvados pelo peso de uma vida mal vivida. Convide-o para entrar, ordenou ao segurança. Machim entrou hesitante, pingando água no piso de mármore. Olá, Polina, disse, sem erguer os olhos. Você está linda. E o restaurante é incrível. Obrigada, respondeu ela, neutra. Eu penso muito naquela noite, confessou ele, a voz rouca. No que fiz com você. Não passa um dia sem que eu me arrependa. Polina observou o homem que um dia a dominara com violência, agora era um estranho frágil, consumido pela culpa. Sabe, continuou Machim, você tinha razão sobre minha mãe. Ela nunca me deixaria ser feliz. Só agora, ele engoliu em seco, entendi que o verdadeiro inferno não é perdê-la. É ter se tornado igual a ela. Agora entendo isso, murmurou ele, como se as palavras pesassem mais que pedra. Polina cruzou os braços, o olhar fixo no horizonte além dos jardins do restaurante, onde o sol começava a desbotar. Às vezes, a compreensão chega tarde demais, disse ela, sem amargura, apenas com a calma de quem já havia enterrado o passado mais de uma vez. Machim assentiu, os dedos crispados ao redor do copo vazio. Sim. Mas, fico feliz que você tenha conseguido reconstruir tudo. Seus olhos percorreram o espaço, as mesas de madeira escura, os talheres de prata alinhados, o cheiro de ervas frescas que vinha da cozinha. Que tenha encontrado paz. Ele se virou para ir embora, mas a voz de Polina o deteve, firme como um comando. Machim. Ele congelou. Tenho uma vaga aberta para auxiliar de cozinha. Se quiser, pode tentar. Os horários são brutais. O salário, justo. Os lábios dele tremeram, como se ela tivesse acabado de oferecer não um emprego, mas uma corda para sair de um poço. Você está me oferecendo trabalho depois de tudo? Polina encostou-se à cadeira, os dedos brincando com a colher de chá. Estou oferecendo a você uma chance de começar do zero. A escolha é sua. 3 anos depois, a rede de restaurantes de Polina era uma das mais celebradas da cidade. Ksenia, agora gerente de uma das filiais, coordenava a equipe com a mesma determinação com que outrora servirá mesas. E Machim, após cursos, noites em claro e mãos calosas de tanto descascar batatas, tinha se tornado o chefe da casa principal. A crítica gastronômica mais severa da região o chamara de um gênio dos sabores, sem saber que ele já fora um gênio em destruir vidas. Daria Nikolaevna, enfraquecida pela doença que a obrigara a repensar cada palavra ácida que já proferira, aparecia com frequência no restaurante. Não mais como uma sombra de julgamento, mas como uma cliente que pedia sempre a mesma mesa na varanda, onde o sol da tarde a aquecia enquanto ela observava o movimento. Foi ali, entre xícaras de chá e pratos de blini com caviar, que certo dia ela quebrou o silêncio de décadas. Sabe, confessou, os dedos trêmulos ao redor da porcelana, eu estava tão errada sobre você. Os olhos, antes frios como o inverno russo, agora brilhavam úmidos.
você foi mais forte. Mais boa do que todos nós. Polina sorriu, sem triunfalismo, apenas com a serenidade de quem já havia perdoado até a si mesma. É a vida, Daria Nikolaevna. Ela tem jeito de colocar cada coisa no seu lugar. Foi quando um vulto alto se aproximou, segurando um buquê de rosas brancas, flores que Polina amava, mas que nunca permitirá que Machine lhe desse. Pronto? Perguntou o homem, a voz grave e tranquila como um rio em dia de calma. Sim, Artyom, respondeu ela, levantando-se. Daria Nikolaevna observou o genro com um misto de curiosidade e alívio. Polina o apresentará 2 anos antes, no dia em que assinaram o registro de casamento. Artyom, o arquiteto de mãos firmes e olhar claro, era o oposto de tudo que Machine representará, seguro sem ser arrogante, terno sem ser fraco, um homem que construía em vez de demolir. Lembra do meu marido, Daria Nikolaevna? A velha senhora assentiu, um sorriso tímido nos lábios. E como está meu neto? Perguntou, os olhos se iluminando. Polina passou a mão sobre o ventre arredondado, onde uma vida nova pulsava. Crescendo, disse, o sorriso se alargando. O médico diz que está tudo perfeito. Eles se despediram, e Artyom envolveu os ombros de Polina com um braço possessivo, mas respeitoso. Nunca deixarei de me surpreender com sua capacidade de perdoar, murmurou, enquanto caminhavam até o carro. Ela olhou para trás, onde, através da vitrine, podia ver Ksenia atrás do balcão de recepção e Machine, de touca branca, comandando a brigada com uma autoridade que não precisava de gritos. Às vezes, respondeu Polina, a melhor vingança não é ver o outro cair. É construir algo tão belo que eles não tenham escolha a não ser olhá-lo e saber que perderam a chance de fazer parte. O motor ronronou quando Artyom ligou o carro. Acima da porta do restaurante, a placa brilhava, convite e promessa, na casa de Polina, você sempre será bem-vindo.